Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra de edificação para nossos corações. E na palavra de hoje está no livro de João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Olha só, meus irmãos, o próprio Jesus falando: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, aqui ele está falando de pessoas que o conhecia, que aceitava a pregação do Evangelho, que aceitavam a palavra de Deus, vinda da parte do Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Que maravilhoso, meus irmãos. É tanto que o próprio Jesus disse, né, que fala daqueles judeus que criam nele. O que é crer? Acreditar, confiar. Quem crê, quem acredita e ouve uma determinação e ouve uma palavra, esse a obedece. Por quê? Porque ele crê, porque ele acredita, porque ele confia. Ele confia em algo que é maior do que ele, que tem mais entendimento do que ele, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem conhece a Deus, quem conhece ao Senhor Jesus Cristo, então se aprofunda na palavra dele, se aprofunda na palavra de Deus, se aprofunda nas Escrituras, porque é a Escritura que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só, Jesus está ensinando aqui algo muito importante. Algo muito importante. Ele não fala simplesmente algo por falar ou algo momentâneo para que seja resolvido um problema ou uma situação. Não. Ele fala algo de que vai perdurar a eternidade, que é a sua palavra, que é a palavra de Deus. Ou seja, pode passar o que passar, pode vir o que vier, mas a palavra sempre terá vida, sempre libertará, sempre dará força, sempre dará entendimento e o principal, sempre nos fará nos chegar a Deus, ter uma comunhão com Deus, ter uma intimidade com Ele, com o Pai. Aleluia! Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só. Então, o próprio Jesus, ele fala com toda a veemência, com toda a autoridade na questão de que para que eu tenha uma intimidade com ele, para que eu o conheça, para que eu seja livre, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que conhecer a palavra do Evangelho. Não é simplesmente eu ouvir falar de Jesus, dos milagres a qual ele fez, e não ter interesse na palavra dele, de conhecer de Gênesis a Apocalipse. Se eu não conhecer a palavra do Senhor, em determinados momentos da minha vida, vai ser difícil de eu vencer. Vai ser complicado de eu permanecer na caminhada da fé. É tanto que na continuação da leitura, veremos que o próprio Jesus diz, no versículo 37 diz assim, bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós.
Olha só, aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não aceita a palavra de Deus, então tudo que vem da parte de Deus para aquela pessoa, de certa forma, é até ofensa, porque para que o povo queira matar o seu Jesus por causa da sua palavra, e o próprio Jesus diz, porque a minha palavra não entra em vós, e tentam me matar por isso. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta. Mas infelizmente nem todos a recebem com bom grado, com bom ânimo, porque a palavra ela confronta o pecado. E quem está no pecado não se sente bem ao ouvir a palavra, a não ser aqueles que queiram uma mudança, que queiram uma transformação, que não queiram mais viver aquela vida. Mas quem não abre mão dos seus erros, dos seus pecados, então a palavra vai confrontar, a palavra vai trazer ira para aquela pessoa. E olha que aqui o próprio Jesus diz, uma ira tal que desejavam matá-lo. É o próprio Jesus que diz. E o que é mais engraçado, né? Que anteriormente a palavra diz, né? Que ela liberta. Para alguns a palavra liberta, mas para outros gera ira. Não porque a palavra seja contraditória naquilo que é falada sobre ela. Não, mas é porque nem todos que a ouve e recebe de bom grado. Porque, como eu lhe digo, a palavra de Deus, ela confronta o pecado. E se a pessoa não estiver disposta a abrir mão do pecado, então ali será uma afronta para ela. Porque a pessoa não aceita ser exortada, ser chamada a atenção em algo em que ela não quer abrir mão. Ela não quer abrir mão daquela vida. Ela prefere viver a vida que ela sempre viveu, o pecado. Por isso que, infelizmente, existe tanta perseguição contra o Evangelho, contra o povo de Deus. Porque quando falamos de Jesus, também falamos de arrependimento, falamos de que temos que abrir mão daquilo que é errado. Mas, infelizmente, nem todo mundo quer abrir mão do que é o pecado. Aleluias! Que Deus possa nos dar força, nos dar condição de sempre escolher o bom lado, o lado a qual nos leva a Jesus, que é a sua palavra. Que todo dia possamos comê-la, possamos nos revertir de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então teremos uma vida abençoada. Passaremos por lutas, por tribulações, mas aqui diz que Jesus estará com cada um de nós, com cada um. Aqui no versículo 24, o próprio Jesus diz, ó, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos, ou sereis livres. Aleluias. E é o que a palavra faz. Ela liberta, liberta todo aquele que tem sede e fome de Deus. Se você é uma pessoa que abre a boca e diz, não, eu creio em Deus, eu acredito no Senhor e eu quero Ele na minha vida, então você precisa todo dia se alimentar da palavra de Deus. E ela vai libertar você de todas as coisas que têm te afastado de Deus. A palavra nos faz limpeza, a palavra nos dá força, a palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos dá coragem, a palavra de Deus nos dá intrepidez. Aleluias. Tudo isso a palavra de Deus faz e muito mais na vida daqueles que têm prazer em ler e obedecer. Meu querido. A gente tem que se alimentar da palavra de Deus e daquilo que viemos a ler, que possamos colocar em prática naquele momento, não é depois de um dia, uma semana, um mês, um ano, não. É a partir daquele momento
que a gente lê a palavra, que a gente entende o significado dela, temos que já colocar em prática em nossas vidas. Que possamos crescer na presença de Deus, lendo a palavra dele. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia tranquilo e abençoado, para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Nos guia a cada dia no caminho que devemos seguir, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, meus queridos. Graças a Deus.